dia, alunos da Escola Profissional do 8º ano. Aqui quem fala é o professor Acílio, de História. Como nos outros PETs eu gravei um vídeo de orientação sobre as questões de como resolvê-las, nós estamos no volume 4 do PET. Esse vídeo é referente à semana 1 a 4, tá? Eu vou deixar esse material disponível e todos os outros vídeos e textos que são recomendados, né, do PET para poder resolvê-los, linkados lá no Google Classroom. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no Google Classroom às sextas-feiras, que é o dia que foi determinado para que eu cumpra o horário lá, ou pela rede social, né, quem tem no Facebook, ou deixar qualquer mensagem lá, eu vou olhar e responder, tá bom? Então vamos ver o que está sendo cobrado no PET, né, do 8º ano de História. Unidade temática, os processos de independência na América. Tema: os governos e as sociedades americanas após a independência em relação à Espanha. Aí tem um texto: independentes sim, politicamente estáveis ainda não. Número 1. Em 1960, iniciava-se no continente sul-americano uma competição de futebol de clubes, reunindo o campeão nacional de cada país integrante da Confederação Sul-Americana de Futebol, chamando-se inicialmente de Copa dos Campeões da América. O torneio logo passou a ser conhecido como Copa Libertadores da América. Na história dos países sul-americanos, quais idealistas são considerados libertadores da América e qual processo de revolução política e social eles lideraram no século XIX? Bom, antes de falar qualquer coisa a respeito, o tema Independência da América Espanhola, no nosso livro, está no capítulo 7, da página 89 até a 97, tá? Do livro do Araribá. E aí a pergunta vem falando, né? Cita aqui a Copa Libertadores da América, porque o assunto aqui é a independência na América Espanhola. Então, assim, na história dos países sul-americanos, quais idealistas são considerados os libertadores da América? Qual processo de revolução política e social eles lideraram no século XIX? Aí vamos ver o que tem no texto, né? Olha só, aqui ó, nesse parágrafo, vem falando aqui ó, do tipo de regime que foi escolhido, né? E esse parágrafo é o primeiro e segundo parágrafo, tá? E aí aqui ó, vem falando quais são considerados os libertadores da América, qual processo de revolução política e social eles lideraram. O processo de revolução política e social e eles lideraram no século é o tema, né? E é o capítulo 7. E quais idealistas são considerados libertadores? São esses aqui, ó, que lutaram. Ó, tá vendo? No parágrafo da elite aqui. E aí isso já responde a número 1. Tá? 2. Com base no texto estudado com auxílio do seu livro didático, responda o que foi a doutrina Monroe. A doutrina Monroe está no texto também, está em negrito aqui para vocês lerem e tirarem o conceito da doutrina Monroe. B. Países como Cuba e Porto Rico tornaram-se realmente independentes no século XIX? Justifique. Aí você vai dar uma lida em... Eles estão citando eles aqui. Aqui pro final, estou falando de Cuba. Bom. E aí é uma coisa seguinte, vocês vão dar uma lida, uma pesquisada, tá?
colocar, países como Cuba e Porto Rico tornaram-se realmente independentes no século XIX? Sim, não e por quê? Se eles são independentes ou não. Letra C. A elite crioula tinha interesse em promover a imediata libertação dos escravizados? Justifique. Ó, ele está falando da elite crioula aqui. Ó. Aí vocês podem voltar a ler o texto, vai responder essa questão aqui dos interesses. 3. Em sua opinião, o processo de independência trouxe liberdade a todos os habitantes da América Espanhola? Sim ou não? Essas ações estão de acordo com os ideais iluministas? Sim ou não? E justificar o porquê, né? Quer dizer, primeiro, essa opinião, o processo de independência trouxe liberdade a todo mundo na América Espanhola? Essas ações tinham alguma coisa a ver com o ideal iluminista? Sim, não, justificar. Então, dá uma lida, pesquisar. Acabou a semana 1, passamos para a semana 2. A crise no sistema colonial português, tem o texto sobre a crise colonial, né? Basicamente são interpretações de texto, né? Com base no texto estudado com auxílio do seu livro didático, responda. Letra A. Por que o iluminismo configurou uma ameaça tão importante ao regime colonial português? Aqui, ó. Depois com o advento dos ideais iluministas, ó, tá vendo? Aqui vocês vão ler para achar a resposta. E logo embaixo está falando, ó, letra B, de que forma a Revolução Industrial contribuiu para aumentar a crise em Portugal. Logo depois que fala do iluminismo, aqui embaixo já fala sobre a Revolução Industrial. Letra C está perguntando do o que foi o Tratado de Mittler. O Tratado de Mittler está aqui também, ó, no texto. Ó. Tá vendo? Tudo uma sequência. Na letra D, pergunta do Marquês de Pombal. Logo depois do Tratado de Mittler, nesse parágrafo aqui, ó, fala de Dom Sebastião José de Carvalho e Melo, que Dom Sebastião José de Carvalho e Melo é o Marquês de Pombal. Aí, ó, já respondeu. Letra E. Por que Pombal favoreceu o aumento do fluxo de escravizados no Brasil? Logo na sequência daquele parágrafo, né, já vem explicando essa questão também. Ó, esse vídeo vai ser rápido. Acabou semana 2. Só interpretação de texto, gente. Semana 3. A vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real para o Brasil, deixa eu ver no livro da gente, onde que eu acho. Ó, lá no capítulo 9, na página 114 a 117. Tá? Mas provavelmente as questões aqui são da interpretação de texto. Mas estou falando do capítulo, se vocês tiverem interesse em estudar, em ler o capítulo, né? Ó, número 1. Podemos ver na imagem abaixo uma grande comitiva de nobres portugueses deixando sua terra natal na Europa, com todo o seu prestígio e conforto, com destino a uma vida com futuro incerto em uma das suas colônias fora da Europa. Diante do que foi estudado, responda. Letra A. Quais motivos levaram a família real portuguesa, juntamente com sua comitiva de aproximadamente 10.000 pessoas, a deixar a Europa para viver no Brasil? Isso logo no texto, no início do texto, ó, já vai explicando por que ele teve que deixar Portugal, né? B. Por que a decisão em optar entre Inglaterra e França era considerada extremamente difícil para Dom João de Portugal? Quais as possíveis retaliações de ambos os lados? Aí, ó, logo no início do texto, vem aqui dizendo o porquê, né, deles saírem, né? E aqui, ó, logo depois vem assim, ó, se respeitasse os franceses, aí depois vem falando a questão dos ingleses, né? Então, a primeira aqui, ele vai responder a primeira questão e a segunda parte. Quem garantiu a segurança da família real no trajeto para o Brasil? Letra C.
falando. Esse é o terceiro parágrafo. Não, primeiro, segundo parágrafo te dá essa resposta. Tá? Letra D. Qual a primeira ação economicamente importante tomada por Dom João em solo brasileiro e quem se beneficiou dela? Aí, ó, aqui, ó, nessa parte, ao chegar em Salvador, a primeira ação economicamente importante, aí responde a questão. Número 2. A imagem abaixo representa a cerimônia do beijamão. Era realizada sempre que a nobreza se reunia para demonstrar sua subordinação ao monarca português. Este costume foi inserido na sociedade colonial a partir da chegada da família real, que buscava adequar o estilo cultural fluminense aos moldes europeus. No que abrange as transformações culturais, quais outras mudanças foram impostas pela corte portuguesa à sociedade colonial? Vamos ver se tem no texto. Ó, porque aqui, ó, logo depois, vem que nesse parágrafo, nenhuma cidade brasileira, até embaixo, vai falando sobre as mudanças que o Dom João VI realizou no Rio de Janeiro, né? E aí tem essas mudanças culturais. Então todas as realizações, ó, todas as transformações culturais que ele fez, você vai poder citar aqui. Tá? 3. O que representou para o Brasil o fato de ser elevado à condição do Reino Unido de Portugal e Algarves em 1814? Esse Reino Unido aqui, ó, nessa parte aqui, ó, Reino Unido a Portugal Algarves. Aí vem explicando, né, essa mudança que o Dom João VI fez, né, do título do Brasil, que aí deixou de ser Brasil para ser Reino Unido de Portugal e Algarves em 1814. E isso vai gerar uma mudança de como o Brasil é visto. O Brasil, né, não é mais apenas uma colônia, tá? Mas o texto ali vem dando essa resposta. Terminamos a semana 3, semana 4. Os processos de independência na América, o processo de independência do Brasil. Aí vem a sociedade colonial não quer continuar colonial. Vai lá, letra A. Aí vem falando da independência do Brasil. A gente tem também no capítulo 9, a partir da Revolução Pernambucana de 1817, que é da página 118, até a parte 120, que é a Proclamação da República. Então você pode ler para entender melhor esse movimento, ver os vídeos que eu vou linkar sobre as aulas, tá? E vamos lá. Número 1. Sobre o processo de independência do Brasil, responda. Letra A. Quais foram as maiores exigências do movimento revolucionário liberal ocorrido em Lisboa, em 1820, em relação ao príncipe regente e ao Brasil? Então, aqui já fala da Revolução Pernambucana. Sociedade Lusitana, questionando Dom João de ficar aqui no Brasil. Aí está perguntando as maiores exigências do movimento revolucionário liberal ocorrido em Lisboa em 1820 em relação ao príncipe regente ao Brasil. Aí essa revolução liberal é a Revolução do Porto, de 1820. Aí com essa revolução, não, aqui os revoltosos exigiam a volta do monarca, entendeu? Aí vai responder. Letra B. Quem passou a representar a corte portuguesa no Brasil
após a volta de Dom João a Portugal e qual era seu relacionamento com o monarca. Aí, ó, aqui no final aqui desse parágrafo aqui, ó, já vem te dando a resposta da letra B. Letra C. Quais eram os principais grupos políticos da sociedade fluminense em 1822? Quais eram seus interesses em relação ao processo de independência? Logo abaixo do que eu acabei de mostrar para vocês, vem falando da sociedade política fluminense e vai falar dos grupos que tem ali. Esses grupos políticos a gente chama de partidos, mas eles não têm o sentido de partido político que a gente tem hoje em dia, não. Eles são grupos que têm uma posição a respeito da independência. Aí você vai citar o nome do grupo e falar qual é a posição dele. Número 2. Observe a imagem abaixo, leia o pequeno enunciado e responda. Quadro da independência, né, famoso. Número 1. De acordo com os historiadores Felício Fattarelli e Dr. Marcos Costa, autores da obra História do Brasil para quem tem pressa, o famoso grito do Ipiranga não tão glamouroso como a história oficial retratada. Tem, como é que fala? As alternativas, essa é uma questão de marcar X, tá? E texto desse autor não tem falando a respeito, né? Eu não conheço a obra dele, eu não li esse livro, A História do Brasil para quem tem pressa, né? Aí já é uma questão que depende de você ter lido o livro, e eu achei engraçado de não deixar um texto de apoio. Ó, a resposta não está aqui no texto aqui, ó, porque eles não citam a obra, tá? Mas aí você vai ter que fazer uma pesquisa para você poder encontrar. Eu vou ver se eu encontro um texto sobre esse livro para poder deixar lá para ajudar a responder essa questão, ou mesmo um vídeo a respeito, tá bom? Letra A. Diante do exposto acima e comparando com o quadro de Pedro Américo de 1888, quais são os contrastes entre a fala do historiador e a pintura? Ah, não. Fiz errado, gente. Desculpa. Entendi errado aqui. Não é uma questão de marcar X. Aqui é um enunciado, tá? E esse enunciado aqui, letra A, B, C, D e E, não é para marcar. É um texto falando que aconteceu isso aqui tudo. E aí ele está pedindo para você comparar o quadro, a imagem que a gente tem oficial da coroa portuguesa, né, do grito do Ipiranga, da independência, com o que ele está falando aqui, ó, que aconteceu. Tudo isso aqui aconteceu, entendeu? E aí tá assim, letra A, diante do exposto acima e comparando com o quadro de Pedro Américo de 1888, quais são os contrastes entre a fala do historiador e a pintura? Qual que é a diferença da pintura para o que ele está contando para a gente? E letra B, na sua opinião, por que o autor pintaria uma imagem tão fora da realidade da época para eternizar o grito do Ipiranga? Se isso aqui foi o que aconteceu, por que retrataram dessa forma na opinião de vocês? Tá bom? Então, acabou a semana 4, terminamos, né, o PET todo. Viu que eu até me confundi com a questão ali, achando que era um marcar X, mas não, isso aqui é um texto, tá? E aí dá para comparar e responder, até mais fácil do que eu imaginei, tá bom? E é isso, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado pela atenção.